Deixa eu recapitular um pouco aqui que vai ser importante, tá? O que que é? Por que que eu estou fazendo eu estou fazendo uma sequência, você está acompanhando a série aí, Dinheiro e Prosperidade. Eu não sei que vídeo é esse, já deve ser o 10º talvez, ou mais. Mas é importante aí você perceber que eu estou fazendo como se fosse um programa mesmo, um curso, tá? Então, primeiro uma explanação geral, uma explicação do porquê, falando um pouquinho sobre dinheiro, explicando um pouquinho sobre o que é crença, depois crença negativa. E por que que eu falo de crenças negativas? Depois ainda eu vou falar sobre bloqueio emocional com dinheiro, depois vamos falar da parte mais técnica com dinheiro, que são os códigos. Eu quero que você pegue alguns códigos para você desbloquear dinheiro na sua vida. E o fato de trabalhar com crenças já desbloqueia muito, né? E eu coloco essas crenças agora, nesse momento, justamente para ou minimizar essas crenças negativas ou eliminá-las de vez, trocar por uma crença nova. Como é que a gente faz isso? A gente faz justamente refletindo, questionando a crença, mudando de pensamento, tomando uma decisão mental e falando assim, isso não faz mais sentido para mim. Faz sentido pensar em outra coisa. Por que nós devemos fazer isso? Porque a sociedade muda, porque os pensamentos mudam, a ciência evolui, a religião evolui, a educação evolui, a gente cresce com um entendimento, então é muito importante. Se a gente não faz de vez em quando uma reformulação dessa, e recapitular e ressignificar algumas coisas, a gente fica com muita coisa mofada, muito conceito atrasado, sabe? É igual educar filhos, mudou. Os nossos avós educavam de uma maneira, os nossos pais educavam de uma maneira, se você tem filho, você está educando de outra maneira, e os nossos filhos educarão de outra, tem que acompanhar realmente. Os princípios não mudam, alguns princípios são universal, não vai mudar. Tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter disciplina, né? Isso não muda, não é? Tem que ter estímulo, tem que ter afeto, tem que ter, sabe, orientação, tem que ter tudo, isso não muda. Agora, a maneira como fazer isso, né, tem novidades o tempo inteiro e a gente precisa reformular, não pode ficar com coisas antigas, senão você fica com um comportamento antigo que não vai mais para frente. Então, é bom colocar assim, eu acho que, se eu não me engano, essa vai ser a 10ª crença, por aí, negativa que eu vou comentar, é uma das últimas aqui. Acho que viram outras, talvez eu grave outras, se você colocar, escrever aí embaixo, fizer o seu comentário e quiser que eu fale de outras, eu falo de outras, mas acho que as 10 principais são essas. E o intuito é esse, fazer com que você reformule, diminua um pouquinho, sabe, aumente a sua percepção para caminhar mais facilmente. Como eu disse lá no início do vídeo, tem muita gente que tem uma inteligência financeira até boa com o dinheiro, então ganha muito dinheiro, dá para perceber, mas ela não sabe lidar com o dinheiro. Se ela tiver uma crença negativa atrapalhando, se ela tiver um bloqueio emocional com o dinheiro, pode deixar ela mais irracional, digamos assim, ou sem inteligência para lidar com o dinheiro. Só que é ser uma inteligência emocional, ser uma inteligência, digamos, inconsciente. Não é conscientemente, ela não sabe lidar com dinheiro. Então, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu encontro muito empresário que coloca uma empresa, o cara está indo muito bem e de repente ele quebra. Quando a gente vai ver, não é por aspectos técnicos, ele é empreendedor, mas por que ele quebra? E coloca a segunda e quebra, e coloca a terceira e quebra, e parece, mas não tem sentido. Por quê? Se fosse uma coisa técnica, ele já procuraria rapidamente e não quebraria mais. Uma parte financeira, por exemplo, uma parte de planejamento, ele pode contratar esse. A gente percebe que mesmo as pessoas que contratam e tem essa parte técnica desenvolvendo, tem alguma coisa que faz inconsciente, faz ele se desfazer, principalmente da fortuna. E aí, quando a gente vai ver, tem algum bloqueio emocional, tem alguma crença negativa funcionando. Aí tem as pessoas muito gastadoras. Você acha, não, mas isso é comum. Pois é engraçado. Não deveria ser, quer dizer, até tem, né? Sempre vai ter a pessoa gastadora, mas não deveria ter um número tão grande. Tem pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, ela incomoda muito o dinheiro na mão dela, o dinheiro na mão ela quer se livrar daquilo. Quando a gente vai entrevistar, e eu tenho a oportunidade de entrevistar algumas dessas pessoas, elas dizem mais ou menos assim, mas eu não queria ser assim, mas eu não sei, me dá uma coisa, eu tenho que gastar.
Quando a gente vai ver, geralmente tem uma crença negativa ou um bloqueio emocional. Depois a gente vai ver bloqueio emocional. E quando a gente mexe, diminui esse bloqueio emocional, a gente ressignifica ele, a gente muda o comportamento da pessoa, muda, ela fica mais inteligente, porque ela gostaria de ser mais econômica com o dinheiro. Entendeu o que eu quero dizer? A mesma, ou o contrário também pode acontecer. Tem gente que é muito apegada ao dinheiro, aí fica muito mesquinho. Pô, ele tem muito, ele poderia desfrutar, mas não consegue desfrutar do dinheiro. Então, é irracional, não tem sentido, é falta de inteligência. Não inteligência lógica, é falta de inteligência emocional. Essa é a parte, né? Porque a pessoa tem muito dinheiro, deveria desfrutar um pouco mais, ela não consegue desfrutar. Quando a gente mexe nele, quando a gente se livra desse bloqueio, a pessoa consegue desfrutar mais. Então, tem gente que tem medo, tem gente que se afasta das oportunidades. Engraçado, ela tem medo, ela não quer ir, a oportunidade bate no nariz, toda hora tem a oportunidade batendo para a pessoa ganhar mais dinheiro, ser mais próspera, mas ela não consegue. Não consegue por quê? Porque não consegue ver fisicamente, né? Porque não consegue ver emocionalmente. Tem lá uma crença ou um bloqueio cutucando ela para ela se afastar do dinheiro ou da riqueza. Então isso é muito importante. Se você tiver alguma dificuldade, uma coisa muito mais séria, procure um profissional. Recomendo procure um psicólogo, faça uma terapia, que é muito, muito importante, né? Procure um bom profissional. E aí eu recomendo um psicólogo, porque tem muita gente aí que fez um cursinho de 4 horas, já diz que é profissional nessa área. Fica difícil, ela precisa ter um tempo, né, lidando com isso. Se você precisar, me passa um e-mail, eu posso indicar alguma pessoa, ou a gente pode fazer algum trabalho. Mais à frente eu vou lançar um curso só sobre isso. Então a gente vai... Aqui tem um trabalho que eu quero lançar, um curso de prosperidade e dinheiro como um todo. Então vai ter, digo assim, como um todo ele vai ser bem completo. Então vai abordar muito essa parte. Ou a gente pode tratar dessa parte específica. Porque ainda tem muita gente que tem dificuldade. Nós temos um Brasil ainda muito pobre, muitas pessoas carentes, mas não é um auxílio emergencial ou programas tipo Bolsa Família ou dar dinheiro para as pessoas que vai solucionar. Não é. É consciência de riqueza. Isso para mim está claro. Porque você pode dar 1 bilhão na mão de uma pessoa que não tem consciência, ela vai acabar com o dinheiro. Simples assim, não vai funcionar. Ela vai destruir. Como diz o mestre, não adianta dar pérola aos porcos. Então é forte isso. Por quê? Porque é verdade. Não tem consciência, puf. A pessoa não tem consciência com dinheiro, puf. Tanto ela pode segurar, né, que a gente ouve esses casos, até dessas pessoas que ficam muito com muito dinheiro aí, ficam idolatrando, ficam com medo, medrosas, se cercam, vão para uma mansão, parece que ficam doentes. É a mesma coisa, é doente. Aí a pessoa que não doa, não é generosa, é doente. A pessoa que gasta tudo, é doente também. A pessoa que não multiplica o dinheiro, é doente também. Então, é consciência. Então, eu estou nessa linha. A gente tem que falar de consciência, tem que aumentar a consciência em relação a dinheiro, a riqueza. Como eu dizia, nós temos um país pobre ainda, muita gente precisa, né? Então, quanto mais você for consciente, você tornar-se multimilionário, tornar-se rico, você pode implementar alguns programas de riqueza, de consciência e ajudar mais pessoas a vir para esse time. Para ser mais generosa e fazer um trabalho mais de consciência também. Esse é o ponto. Não é dar só. A gente também vai dar, não vai deixar ninguém morrer de fome, não tenho dúvida nenhuma, mas não é dar, porque senão é um buraco sem fundo, não tem sentido. É melhor trabalhar num plano de educação financeira que nós precisamos, para chegar num nível de consciência, num nível de riqueza que todos nós precisamos. E a gente ajuda esse país a crescer. Eu tenho isso aí como referencial, então é nessa linha que eu vou. Poderia até ser mais agressivo com essas coisas, tem muita pegada aí, que aí eu vejo que é mais a dos jovens e tal. Não tem nada de errado, mas fica idolatrando e achando, e aquele negócio de só ter dinheiro por ter dinheiro. Não tem sentido. Dinheiro para exibir, não tem sentido para mim. Dinheiro para ficar fazendo inveja aos outros, não tem sentido para mim. Dinheiro para guardar também não tem sentido. Dinheiro para multiplicar e ser bilionário. Para que se você não vai fazer alguma coisa útil, prática, com dinheiro, né?
certo? Tem tanta coisa para fazer sem deixar de ganhar. Esse é o ponto. Feito? Então, aqui foi só uma recapitulação geral aqui para você entender o porquê eu estou falando disso aqui agora. Porque depois eu vou falar sobre ainda vou falar sobre bloqueios emocionais com o dinheiro e depois logo em seguida eu vou falar sobre alguns códigos do dinheiro, sobre independência financeira, sobre ganhar dinheiro, como gerenciar o dinheiro. Digamos uma parte mais técnica. Lembre-se que não é uma série de mercado financeiro e assim por diante, mas eu vou dar algumas dicas práticas do que você deve fazer com o dinheiro. Se você já está sem bloqueios e com as crenças trabalhadas, fica mais fácil você lidar com o dinheiro, né? E aí você vai ficar mais atento para oportunidades, inclusive para multiplicar esse dinheiro, para gerar e aí conseguir o que você quiser, o nível de riqueza que você quiser. Porque nós vamos falar sobre 5 leis universais com o dinheiro. Um conhecimento técnico que está muito fechadinho no mercado financeiro. Muita gente do mercado financeiro guarda isso como chave de ouro. Graças a Deus está acontecendo mais com a internet, inclusive, um canal como esse, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Tem gente que é nato, é verdade, já nasce com inteligência financeira. Em todo lugar tem. Todo lugar tem. No lugar mais pobre vai ter uma pessoa que se destaca um pouquinho porque ela tem uma percepção já, nós chamamos de inteligência financeira. Agora, tem alguns conhecimentos financeiros, de matemática, com dinheiro, não é a parte técnica, mas tem alguns conhecimentos simples, mas que quando você desperta, você faz isso aqui multiplicar. A ideia, lembre-se, é gravar aqueles 50 vídeos aqui ou mais aí, legal? E aí no final, se você quiser comprar o programa como um todo, aí você, já no final, já vou estar ofertando esse programa para você. Porque, como eu disse lá atrás, tem um livro, estou editando esse livro, estou procurando aí alguém para fazer a correção do livro, estou procurando editora, vamos ver se sai este ano ainda. Até a próxima crença.